Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar sobre Capitães da Areia, do Jorge Amado, e sobre algumas outras coisas. Eu resolvi fazer esse vídeo um pouco diferente, porque Capitães da Areia foi um livro que mexeu muito comigo, me fez pensar em muita coisa e se tornou uma das minhas leituras preferidas. Então eu realmente quis vir falar sobre ele. Ao mesmo tempo é um livro que muita gente já leu, e mesmo quem não leu, acredito que conheça a história. E ele é pedido em vestibulares e por algumas escolas. Então eu vou dar um panorama sobre a história, mas eu vou focar nas coisas que ele me fez pensar, refletir, no que ele me fez sentir. E eu vou indicar algumas coisas que esses pensamentos e sentimentos, enfim, me lembraram. Então, algumas coisas que eu acabei relacionando. E então espero que vocês gostem. Capitães da Areia, como diz o título, vai contar a história desses meninos que vivem em grupo, intitulados Capitães da Areia. Em Salvador, o livro foi publicado em 1937, então a história acontece por ali. E esses meninos dormem num trapiche e vivem, digamos que em comunidade. Então eles se protegem, eles armam os planos juntos e dividem as tarefas. E dividem as coisas que eles têm, né? Eles vivem como uma família, digamos assim. Mais de 100 meninos. E existe ali um grupo de liderança. Então o líder seria o Pedro Bala. E tem vários outros que são tão importantes na história quanto Pedro Bala. Então temos o professor que gosta muito de ler, então ele furta livros e ele lê os livros e conta as histórias para os outros depois. E ele também gosta muito de desenhar, ele evita um pouco a violência, mas ele tem uma consciência muito forte sobre a situação deles e o que acontece e qual é o que o futuro reserva para eles. Tem o Pirulito, que é um menino muito religioso que gosta muito disso e tem o sonho de ser padre. Então ele vive um verdadeiro martírio entre sobreviver, né, ter que furtar, assaltar, enfim, coisas para sobreviver, e o pecado que isso é. Então ele vive uma vida muito complicada, dividida entre essas duas coisas. E tem uma cena muito bonita em que ele vê um menino Jesus numa loja que tá solto, quebradinho do braço da imagem, né, com a qual ele vem, e que ele tá ali há meses, ninguém compra porque ele tá quebrado e solto, e ele furta esse menino Jesus e protege esse menino Jesus com todo o coração, e ele sente depois uma culpa muito grande por ter cometido pecado e ter furtado uma coisa que ele não precisava para sobreviver. Então também é uma história terrível. Tem o Sem Pernas, que é um menino que é coxo, ele é manco, assim, tem problema nas pernas, e ele é bem violento, ele provoca os que acabaram de chegar, assusta os menores. E na verdade ele é o que mais sente falta de uma figura materna. Ele tem um trauma muito grande com uma vez que ele foi preso, com coisas que aconteceram com ele, essa questão da violência policial. E ele acaba sendo mais carente e essa fachada, um dos mais violentos. O Gato, que é malandro, então ele vive nas ruas e com mulheres desde muito cedo. Então esses meninos têm entre 9 e 16 anos. O Pedro Bala, que é digamos, o líder, né? Ele tem acho que 14, ele nem é dos mais velhos. E tem o Volta Seca, que é afilhado do Lampião, então ele tem toda essa relação com o sertão e o sonho. E, enfim, são muitos meninos, cada um com suas peculiaridades. Todos eles cometendo crimes para sobreviver, e todos eles tendo sonhos, desejos e coisas que eles sabem que não vão se realizar. Então, durante o livro vão ter diversos episódios de coisas, né, de crimes que eles estão cometendo, então furtos e assaltos que eles planejam e até planos mais ousados que envolvem entrar na delegacia. E é um livro que despedaçou meu coração. Partiu meu coração em pedacinhos desde o começo. Eu acho muito difícil, assim, eu acho que não teve um capítulo que não me deixou bem acabada. Eles são crianças e eu acho que o foco do livro tá nisso, em mostrar os seres humanos, crianças que estão nesse mundo do crime. E até pelo histórico do Jorge Amado, né, é essa a intenção, porém em momento algum eles são idealizados. Então
eles cometem os crimes, atos de violência, e não apenas por sobrevivência. Eles estão inseridos nesse mundo marginal, então por algumas vezes eles fazem coisas ruins, maldades, que não seriam necessárias para sobrevivência. Eu acho que é incrível ele ter conseguido humanizar essas crianças ao mesmo tempo que ele não idealizou, ele não tratou como se fosse uma questão simples, porque a questão dos menores é uma questão muito complexa. E ele também trata muito da questão da violência policial, das péssimas condições dos abrigos para menores e coisas assim. E é bem assustador pensar que isso foi publicado em 1937 e que hoje em dia as coisas praticamente não mudaram. Se mudaram, possivelmente foi para pior. Então, esse livro obviamente me fez pensar muito sobre essa questão dos menores de idade envolvidos na criminalidade, submetidos a esse tipo de coisa desde muito cedo. E eu acredito que era essa a intenção do autor. E também me fez me sentir muito culpada como sociedade. Então, a maneira como eles são tratados, às vezes eles estão, por exemplo, tem uma cena em que o professor está tentando vender um desenho que ele fez. E ele acaba sendo, ou ele é totalmente ignorado, ou ele é maltratado, ou ele sofre violência física, insultos. Então, realmente, ele consegue mostrar realmente como é difícil que eles saiam dessa vida, sendo que eles não têm chance, não é dado a eles nenhuma chance, nenhuma oportunidade. Eu me lembrei bastante do Gavroche, dos Miseráveis. O Gavroche, na verdade, é mais um menino que vive ali entre os criminosos e entre os malandros e vive na rua e acaba, tendo essa relação de liberdade com a rua. Não é exatamente ele, não temos nos Miseráveis nenhum relato dele cometendo crimes, mas me lembrou por conta da questão de serem os donos da cidade. Então os Capitães da Areia conhecem tudo e conhecem todos, sabem tudo que está acontecendo, realmente se sentem como donos da cidade. E é o que acontece com o Gavroche. Eu também já lembrava do Gavroche sempre que eu via, assim, crianças na rua, No caso do Gavroche, ele tinha família, mas ele acabava sendo melhor tratado na rua do que com a família que ele tinha. E aí, trazendo essa discussão para os dias de hoje, eu lembrei muito do Falcão, Meninos do Tráfico. Então esse é o livro. Também tem o CD que foi do MV Bill, com as músicas que foram compostas para esse documentário. Então, Falcão é um documentário, é bem fácil de encontrar na internet e é bem antigo. Ele foi filmado entre 1998 e 2006 e eu lembro de ter visto bem nova a primeira vez. E é curto, então eu recomendo bastante. E ele vai falar sobre meninos que estão na vida do tráfico desde muito cedo. Tem várias histórias, tem alguns que estão desde os 10, dos 9, e o que acontece com esses meninos ao longo desses anos. Então tem entrevistas e acompanha realmente a vida deles. Esse livro é escrito pelo MV Bill e pelo Celso Ataíde, que são dois dos produtores, digamos assim. E esse aqui mostra os bastidores, então ele vai falar sobre o sentimento deles também ao se deparar com aquelas histórias. Então ele é um livro-reportagem sobre esse documentário. Eu gosto muito, tanto do documentário quanto do livro. É muito pesado e eu acho que é importante pra gente conseguir ver, a gente que não tem convívio direto com essa realidade, para entender algumas coisas. E tem um trecho aqui que ele diz: todos os bandidos que conheci, independente do documentário, sempre foram muito carentes. Sempre se mostraram contra o crime e inconformados de viver daquela forma. Para quem está de fora, a visão que se tem é de sem vergonhice. Mas para quem está dentro, é como uma praga jogada sobre eles, difícil de desatar. Então, eu acho que é o que acontece no Capitães da Areia. E dá para relacionar com muito daqui. Foram, se eu não me engano, 17 jovens que eram entrevistados, 17 jovens, e apenas um sobreviveu até o fim do projeto. E eles têm uma consciência total disso, de que o futuro deles
é mais do que incerto. Na verdade, o futuro deles é certo e não é bom. E esse sobrevivente queria muito ser palhaço. Era o sonho da vida dele. E aí eu recomendo que vocês vejam e leiam pra descobrir o que acontece, mas não é exatamente uma realização de sonho. E nesse mesmo sentido, o Emicida tem letras e, enfim, clipes que falam bastante desse tema. Então tem o clipe da música Passarinhos. A música é ótima, mas não foca exatamente nesse tema, mas eu vou deixar ali embaixo o clipe. E no clipe tem uma história parecida com a do professor do Capitães da Areia. Então é um menino que é engraxate, morador de rua, ele fica sempre vendo as pessoas entrando num sebo e trabalhadores do sebo e como os livros poderiam mudar essa realidade. E menos feliz, né, mais trágico, saiu recentemente o clipe da música Chapa, que é uma música que fala sobre violência policial. E o clipe é com as Mães de Maio, que é um grupo de mulheres que perderam os filhos para a violência policial. Então tem elas e tem história, um pouco da história delas e dados sobre a violência policial no estado de São Paulo no clipe. Então eu também vou deixar o clipe ali embaixo. Eu também achei muito interessante. E eu acho que era mais ou menos isso. Eu fiquei muito mal como pessoa, me sentindo muito responsável, e eu acho que a gente sempre tem que estar pensando nessas coisas. Não foi um vídeo exatamente feliz de se fazer, mas eu acho que é difícil a gente ser feliz o tempo inteiro nesse mundo do jeito que tá. E é bem assustador pensar que já passaram tantos anos desde que esse livro foi escrito e que a situação é muito semelhante. E mais, eu ousaria dizer que mais da metade da população acredita que a redução da maioridade penal vá resolver alguma coisa, sem, na verdade, pesquisar, sem tentar compreender o problema, porque o problema é muito mais complexo do que isso, é muito além da idade, né? E eu acho que é um assunto que é sempre importante de estar sendo debatido, lido, enfim. Espero que vocês tenham gostado, espero que alguém que já tenha lido se interesse por alguma dessas outras coisas, e quem não leu se interesse por ler. E me deixem aqui embaixo se vocês sabem de mais alguma coisa que segue essa linha, nesse assunto, ou que vocês lembraram quando leram Capitães da Areia, que eu vou ficar muito feliz de ler. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!